Fala pessoal, seja muito bem-vindo no canal Pensando as Escrituras. Chegamos no terceiro vídeo da série Teologia para Todos e hoje nós vamos falar sobre anjos. Então, vem junto comigo. Vamos iniciar o nosso estudo definindo o que são os anjos. Os anjos são seres espirituais dotados de juízo moral e de alta inteligência, mas que apesar disso não possuem corpos físicos. Consideremos então a origem e as características dos anjos. Os anjos não são seres eternos, porque eles foram criados por Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus. Só tu és o Senhor. Fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo o que nela há, os mares e tudo o que há neles. Tu conservas a todos com vida e o exército dos céus te adora. Aqui no texto, pessoal, os anjos são chamados de exército dos céus. Deus criou os céus e encheu os céus com os seus anjos. Já que os anjos não possuem corpos físicos, isso quer dizer que nós não conseguimos enxergá-los. Na Bíblia houve uma ocasião em que Deus abriu os olhos de uma pessoa para que ela enxergasse os anjos. Trata-se do servo de Eliseu. Olha só o que diz a Bíblia. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Em outras ocasiões, outras pessoas também enxergaram os anjos, mas somente porque eles assumiram uma forma corpórea temporária. Quando isso acontecia, não era possível saber se aquele ser era um anjo ou não, porque o anjo assumia a forma de um ser humano normal. É por isso que o autor de Hebreus encorajou a prática da hospitalidade. Algumas pessoas, sem perceber, hospedaram anjos de Deus em suas casas. Olha só o que diz o texto. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Diante disso, irmãos, é importante deixar um alerta aqui. Nós não devemos pedir que Deus abra os nossos olhos para que enxerguemos os anjos. Várias seitas heréticas foram fundadas a partir da experiência com os supostos anjos, então todo cuidado é necessário. O segundo ponto do nosso estudo é que há diversos nomes de anjos. Se estudarmos a Bíblia com atenção, vamos perceber que a Bíblia utiliza vários outros nomes para se referir aos anjos. Por exemplo, eles são chamados também de filhos de Deus, santos, espíritos, vigilantes, tronos, soberanias, principados, potestades e poderes. Além de possuir vários nomes diferentes, também existe hierarquia e ordem entre os anjos. Por exemplo, Miguel é chamado de arcanjo em Judas 9. Esse título indica que ele tem autoridade sobre outros anjos. Além disso, o profeta Daniel disse que Miguel é um dos príncipes mais importantes. Veja, por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. E mais, é bastante provável que Miguel seja o líder do exército celestial. Veja, houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Um detalhe curioso a ser dito é que apenas 2 anjos são mencionados pelo nome na Bíblia. Miguel, como nós acabamos de ver, e o anjo Gabriel. Veja, o anjo respondeu a Zacarias: Sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer essas boas novas. Na Bíblia Católica, o livro de Tobias menciona um anjo chamado Rafael. No entanto, nós protestantes não consideramos a canonicidade do livro de Tobias. O quarto ponto do nosso estudo é que os anjos são geograficamente limitados. Isso quer dizer, pessoal, que os anjos não são onipresentes, ou seja, eles não podem estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. A Bíblia revela que os anjos se deslocam de um lugar para o outro. A onipresença é um atributo exclusivo de Deus. E visto que os anjos foram criados por Deus, logo eles não possuem a onipresença. Diante de tudo que foi falado até o momento, talvez surja uma pergunta: quantos anjos existem? É o que nós vamos considerar no próximo ponto. A quantidade de anjos. A Bíblia não diz quantos anjos Deus decidiu criar. No entanto, nós podemos afirmar que a quantidade é imensa. Olha só o que diz o texto. Vocês, porém, chegaram ao monte Sião,
à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião. E mais um texto. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos. Diante dessa imensidão de anjos criados, fica ainda mais evidente, irmãos, que o nosso Deus é o Criador Todo-Poderoso. E além de ser todo-poderoso, Deus também dotou os seus anjos com grande poder. É o que nós vamos considerar no próximo ponto do nosso estudo, o poder dos anjos. Sem dúvida, os anjos são muito mais fortes e poderosos do que os seres humanos. Olha só o que diz o texto. Já os anjos, muito maiores em poder e em força, não ousam apresentar diante do Senhor uma acusação de blasfêmia contra esses seres. A Bíblia mostra que um anjo sozinho rolou a pedra da entrada do sepulcro de Jesus. Veja, de repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Apesar de serem poderosos, irmãos, os anjos não possuem um poder igual ao de Deus. Eles são mais poderosos e fortes do que nós, seres humanos, mas mesmo assim o poder que eles têm é um poder limitado. Nessa altura do estudo, é importante apresentar uma explicação acerca da expressão "o anjo do Senhor". Quem é o anjo do Senhor? Essa expressão aparece em várias passagens do Antigo Testamento, e ela faz referência à pessoa de Cristo em sua forma pré-encarnada, ou seja, antes de Jesus assumir a forma humana. Sabemos disso porque, além da referência contextual, essa expressão sempre começa com um artigo definido, o anjo do Senhor. Vejamos um exemplo. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para Sur. Note que alguns versículos adiante, o contexto deixa claro que o texto faz referência ao próprio Senhor e não a um anjo criado. Veja. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor que havia falado com ela. Chamou-o de "Tu és o Deus que me vê", pois tinha dito: "Aqui eu vi aquele que me vê". O anjo do Senhor apareceu não só para Agar, mas também para Abraão, Jacó e Moisés. Agora, pessoal, quando o texto faz referência a um anjo criado por Deus, a frase muda do artigo definido, o anjo do Senhor, para o artigo indefinido, um anjo do Senhor. Além disso, pessoal, devemos ler a Bíblia com bastante atenção. Porque às vezes o próprio Senhor é distinguido do anjo do Senhor. E quando isso acontece, trata-se de um anjo enviado por Deus e não do próprio Deus. Veja. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu para Zacarias, à direita do altar de incenso. Depois de todas essas considerações, vamos falar agora sobre as tarefas que os anjos executam. Em primeiro lugar, os anjos entregam mensagens às pessoas. Foi o que aconteceu com Filipe, veja. Um anjo do Senhor disse a Filipe: "Vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza". Em segundo lugar, os anjos executam alguns juízos designados por Deus. Por exemplo, eles semearam uma peste em Israel, eles castigaram os líderes do exército assírio, eles feriram de morte o rei Herodes por ele não ter rendido glórias a Deus, e eles também derramaram as taças da ira de Deus sobre a terra. Em terceiro lugar, os anjos patrulham a terra como representantes de Deus. E em quarto e último lugar, os anjos guerreiam contra as forças demoníacas. Por fim, pessoal, nesse último ponto do nosso estudo, vamos considerar a nossa relação com os anjos. Em primeiro lugar, devemos ter consciência da presença dos anjos no dia a dia da nossa vida. Eles estão presentes para nos proteger e nos guardar. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, de modo que o profeta Daniel não fosse devorado por eles. A Bíblia também nos informa que um anjo libertou os apóstolos da prisão, e também diz que Jesus foi servido por alguns anjos depois da sua vitória sobre o diabo e sobre as tentações no deserto. Em segundo lugar, devemos tomar cuidado com as falsas doutrinas que são propagadas através da revelação de supostos anjos de Deus. Aqui duas advertências bíblicas são necessárias, olha só. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz.
Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. O cânon da Bíblia foi fechado. Por isso, qualquer pessoa que afirme ter recebido novas revelações doutrinárias deve ser rejeitada. Em terceiro lugar, não devemos adorar os anjos. O culto dos anjos era uma falsa doutrina ensinada em Colossos que Paulo precisou combater. Somente Deus deve ser adorado, porque somente Deus é digno de adoração. Em quarto lugar, não devemos fazer orações aos anjos. Toda oração deve ser feita em nome da Trindade. Em nenhum lugar da Bíblia vemos pessoas orando aos anjos ou pedindo o socorro deles. Orar aos anjos significa atribuir a eles aquelas qualidades que somente Deus possui. E em quinto lugar, não devemos sair à procura de anjos. Isso é altamente perigoso. Os anjos recebem ordens de Deus. Então, se Deus julgar necessário, Ele pode enviar um anjo para nos socorrer e nos proteger. Mas nós não podemos procurá-los, porque aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha sido edificado e abençoado por meio desse conteúdo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificação para você não perder nada do que é postado aqui diariamente. Todo dia, 6 da manhã, temos devocionais. Toda terça e sexta, 18 horas, algum conteúdo sobre Bíblia, vida cristã ou teologia. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a tua vida e até a próxima.